Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje o meu React vai ter uma dupla função. Além de falar do tema do React, vamos falar sobre inteligência artificial, né, cara? Porque esse canal aqui tem um mês que tá no ar, esse canal que a gente vai reagir, tá? E já tem vídeos aí com mais de 100 mil views, até com mais de 200 mil views. Depois vocês olham lá. Só que, gente, é o vídeo claramente de IA, tá ligado? Vocês vão ver, eu já vou dar o play aqui, vocês vão ver. O conteúdo até que tá ok, eu vi o vídeo antes, tá? Normalmente eu não vejo o vídeo antes do React, mas o conteúdo aqui até que tá ok, mas claro, como é IA, o que a IA faz, né, galera? Ela pega as informações mais redundantes na internet em não só fazendo uma avaliação quantitativa. A IA faz as duas coisas, uma avaliação quantitativa e qualitativa. A qualitativa, ela busca onde? Em papers, Google Acadêmico, sabe? Em coisas que vão ter mais redundância de avaliação entre pares, que tem mais citações, além daquilo que circula mais na internet fora desses espaços acadêmicos. Sendo assim, a IA tem uma visão liberal, tá, galera? Por quê? Porque esses espaços onde ela tira as suas informações, né? A IA não cria nada, né? Ela utiliza esse grande banco de dados que é a internet, né? Esses espaços são formatados pela ideologia. Tá? A ideologia tem um impacto sobre a produção acadêmica, sobre aquilo que está na internet. E a ideologia, ela é aquilo que estabelece o senso comum. Ou seja, ela é a ideologia do capital. Né? O senso comum é pró-capital. O senso comum é liberal. Entende? Então isso vai ser majoritário. Mas, como ela faz esse trabalho de garimpar um pouco ali dentro daquilo que é referendado por pares na academia, não saem uns monstrengos tão ruins quanto aquilo que a gente vê à direita comentando por aí, tá? E especificamente esse vídeo tá bem básico, assim, né? Daria pra falar muito mais coisa, tem muita coisa que a IA não consegue avaliar, mas para resumir eu acho que é bom. E como eu falei ontem em petrodólar, e da importância do petrodólar para o dólar enquanto moeda de reserva global, o vídeo que a gente vai reagir agora aqui está intitulado "Se você não entende o petrodólar, você não entende geopolítica". E ele explica, né, o petrodólar. Então, galera, vamos aí deixar o like até para não perder o meu emprego aqui, galera, porque, porra, a IA vai me substituir, galera. Será que a IA vai aprender a fazer react? Eu acho que vai, tá bom? Eu acho que vai, mas bora lá. Em agosto de 1971, um presidente americano apareceu na televisão nacional e anunciou uma decisão que mudaria a estrutura financeira do mundo, de formas que a maioria das pessoas que assistiram ao discurso naquela noite não entenderam completamente. Richard Nixon, num anúncio de 15 minutos que foi enquadrado principalmente como medida econômica doméstica temporária, encerrou a conversibilidade do dólar americano em ouro. Para entender o que isso significou, você precisa entender o sistema que estava sendo destruído. Desde 1944, o mundo havia operado sob um acordo chamado Bretton Woods, onde o dólar americano era lastreado em ouro, a uma taxa fixa de $35 por onça, e todas as outras moedas do mundo eram definidas em relação ao dólar. Era uma arquitetura monetária que havia dado ao mundo sua maior era de crescimento econômico até então, e havia dado aos Estados Unidos uma posição central. Posição depois da Segunda Guerra, né, gente? Então é isso que acontece. A Primeira Guerra Mundial destruiu o padrão ouro, tá? Depois do ciclo ali das guerras, houve uma tentativa, né, já depois da Primeira Guerra mesmo, antes da crise de 30, houve uma tentativa de restabelecer o padrão ouro. Só que o padrão ouro, antes dessa tentativa de restabelecimento, ele já funcionava porque ele não funcionava. Havia um sistema de cooperação entre as principais economias do mundo, pelo menos aquelas que emitiam as principais moedas do mundo. E esse sistema de cooperação que sustentava o padrão ouro, ele só era permitido, ele só era possível, tá, de acontecer, porque havia um relativo equilíbrio entre essas moedas. Por mais que a Libra fosse a moeda padrão para as trocas internacionais, a hegemonia da Libra não era que nem a hegemonia do dólar. Você tinha o marco, você tinha o franco, você tinha outras moedas fortes também, que fazia com que aquele sistema de padrão ouro funcionasse, né? Quando eles tentam reeditar o padrão ouro depois da Primeira Guerra, esse equilíbrio já não existia mais. Já não existia mais. Então, moedas que eram
importantes dentro desse equilíbrio perderam completamente a sua força, outras ganharam muita força, como o dólar. Os Estados Unidos se transformou no grande detentor das reservas de ouro do mundo, porque foi o país que mais lucrou com a Primeira Guerra. Então aquela organização baseada numa cooperação e numa confiança que sustentava o sistema padrão ouro não existia mais depois da Primeira Guerra. Por isso as tentativas de reestabelecimento do padrão ouro todas fracassaram. E aí o que aconteceu? Bretton Woods reorganiza o comércio internacional baseado no dólar, porque a maior parte das reservas globais de ouro estavam nos Estados Unidos, sendo que as divisas globais deixaram de ter um lastro em dólar, ou seja, qualquer tipo de conversibilidade em dólar, melhor, em ouro, desculpe, tá? As moedas internacionais deixaram de ter qualquer conversibilidade em ouro, tá? Algumas delas tinham um padrão divisa a ouro, ou seja, elas estavam lastreadas em dólar e o dólar era conversível em ouro, como o nosso professor da IA aqui explicou, né? Mas, de fato, só quem acabava ainda tendo um lastro em ouro era o próprio dólar. Tá? E acontece que a economia global continuou crescendo, aliás, foi o período de maior crescimento da economia global, e o problema do padrão ouro é sempre o mesmo, tá? Aliás, é o mesmo desde o início do capitalismo. A oferta de meios de pagamento tem que crescer numa velocidade muito superior à capacidade do mundo de ter ouro ou de ter qualquer outra mercadoria sendo produzida com capacidade de atender essa demanda que cresce tanto. Então, assim, é necessário uma reprodução do volume de meios de pagamento na economia capitalista muito maior do que a capacidade da economia capitalista de produzir uma mercadoria que sirva como equivalente geral. Tá? Então não pode ser o ouro, também não pode ser nada. Desde antes da Primeira Guerra, né, desde a gênese do capitalismo, os bancos emissores de moeda emitem muito mais do que aquilo que eles conseguem lastrear. Mas antes, o mundo fingia que era isso. Porque como é que você vai, explicar que a moeda não tem lastro em nenhum lugar? Até hoje as pessoas não acreditam nisso, né? Imagina numa época onde a moeda tinha alguma relação com o ouro. Mas o fato é, depois da Primeira Guerra Mundial, isso ficou absolutamente insustentável. Se maquiou isso com o dólar conversível em ouro. Porque o dólar era a principal moeda, os Estados Unidos era a principal economia, e a maior parte das reservas de ouro estavam nos Estados Unidos. Mas mesmo os Estados Unidos emitia dólares numa velocidade que todo mundo conseguia perceber que os Estados Unidos não conseguiria converter esses dólares em ouro caso ele precisasse. Até que em 71 eles acabam com isso. Eles dizem, galera, assim, acabou. Já era. Tá? Mas é lógico, mesmo que o mundo já operasse com meio de pagamento que na prática não tinha lastro nenhum, quando esse lastro é oficialmente tirado, isso vai causar alguma instabilidade. Essa instabilidade vai ter no petrodólar, que ele vai começar a explicar agora, um dos mecanismos para ser superada. Então essa instabilidade, em parte, é superada pelo petrodólar. Claro, o petrodólar sozinho não explica a hegemonia do dólar e nem é o lastro do dólar, como muitas pessoas gostam de dizer. O dólar não tem lastro, assim como nenhuma moeda tem lastro. Não é isso. O petrodólar não é o lastro do dólar. Mas o petrodólar, e o nosso professor de IA aqui já vai explicar isso, ele ganha uma demanda, né? O petrodólar produz uma demanda por dólares, uma demanda global por dólares. Faz com que o mundo inteiro precisasse arrumar dólares, para além daquilo que o mundo já precisava, porque naquela época o mundo já precisava arrumar dólar. O dólar já era a moeda padrão. Mas o petrodólar veio reforçar esse sistema, ainda mais quando fazia pouco que havia sido tirado o tal lastro que muita gente ainda acredita que uma moeda precisa. No sistema financeiro global, que nenhum império anterior havia desfrutado de forma tão completa. Mas o sistema tinha uma vulnerabilidade fundamental, que economistas haviam identificado desde o início. Para que o dólar funcionasse como moeda de reserva global, precisava existir em quantidade suficiente para facilitar o comércio mundial.
Mas quanto mais dólares circulavam globalmente, mais difícil se tornava manter a... Não, gente, o dólar não é uma mercadoria, né, um produto. Mas a economia clássica, o próprio Marx vai tratar dessa maneira. Ele vai dizer que a moeda, né, que o dinheiro mais especificamente, a moeda não necessariamente, mas que o dinheiro é uma mercadoria. É uma mercadoria que se estabelece como equivalente geral. Tá? Então, o dinheiro seria uma mercadoria. Para os keynesianos, o dinheiro não é uma mercadoria. Só que o Marx, embora ele ainda classificasse o dinheiro como uma mercadoria, ele já percebia não se tratar de uma mercadoria igual às outras. Então, para o Marx, né, assim, toda a economia capitalista é uma economia de mercadorias. Né? O que é a economia capitalista? É a generalização da forma mercadoria. Tá? É isso que determina o capitalismo. Mesmo entendendo o dinheiro como uma mercadoria, o Marx entendia que na economia capitalista existiam duas mercadorias especiais, ou seja, duas mercadorias com características específicas que as difere de outras mercadorias. Quais mercadorias seriam essas? O dinheiro e a força de trabalho. Então, para o Marx, o dinheiro era uma mercadoria, assim como para o Ricardo, assim como para o Adam Smith, né? Para o Keynes não. Né? Keynes não. Assim como a força de trabalho, para Marx, também é uma mercadoria, mas assim como o dinheiro, a força de trabalho também tem características sui generis. Né? Então, assim, é uma mercadoria? Ou você tem que dizer que não é, mas se você quiser dizer que é, você tem que entender que é uma mercadoria especial, uma mercadoria que difere das outras, uma mercadoria sui generis, tá? A promessa de convertê-los em ouro a uma taxa fixa. Eventualmente, havia mais dólares no mundo do que ouro nos cofres americanos para honrar todos eles. A promessa de conversibilidade havia se tornado uma ficção mantida por convenção e confiança, não por reservas reais. Quando Nixon encerrou a conversibilidade, estava apenas tornando oficial o que já era verdade na prática. Mas ao fazê-lo, criou um problema existencial que poucos reconheceram na época em toda a sua urgência.